Questão 62 do capítulo 1. Aterrissagem de emergência. Um avião parte do aeroporto de Galisteu, voa 170 km a 68 graus, do norte para o leste. Então, enquanto eu vou fazendo aqui, eu já faço logo um diagrama, coloco norte, sul, leste, oeste, porque é dessa forma que o autor da questão está tratando as direções, e coloco aqui o primeiro deslocamento. 170 km, eu vou colocar a origem na origem do primeiro deslocamento. A origem eu escolho livremente, mas assim facilita as contas. Então, 68 graus do norte para o leste. Do norte para o leste. Então, contando daqui para cá, tem essa abertura de 68 graus. 170 quilômetros. Depois, muda de direção, passando a voar 230 graus a 230 quilômetros a 36 graus do leste para sul. Então, aqui é como se eu tivesse colocado um novo sistema de referência aqui, só que esse aqui é o meu principal. Esse aqui é só para ordenar, enquanto ele está falando aqui dessa forma, de 36 graus do leste para sul. Então, se eu contar do leste para sul, é uma abertura aqui, um ângulo de 36 graus e 230 km. Então, sei que é essa direção, coloco aqui. Fazendo, na sequência, um pouso de emergência em um pasto. Então, aqui é onde está o avião. Quando o aeroporto envia uma equipe de resgate, em qual direção e a que distância essa equipe voará para seguir diretamente até esse avião? Então, a pergunta só quer saber as informações desse vetor aqui em verde. Então, tem um ângulo aqui, eu vou informar esse ângulo e esse módulo. Isso eu faço da seguinte forma. Eu vejo que se eu somar V1 mais V2, eu tenho VR. Então, se eu quero VR, eu só preciso fazer essa soma. Para fazer essa soma, eu vou obter os componentes desses vetores aqui, V1 e V2. Então, V1 é igual, eu vou projetar aqui em X, e vai ser positivo, que é a favor do crescimento do eixo X. Então, está positivo aqui, módulo, vezes o seno desse ângulo aqui, porque eu quero projetar no lado que não está contando um ângulo. Quando eu quero projetar no lado que está contando um ângulo, aqui, então vai ser o cosseno de 68, que é no caso do Y, mais 170 vezes cosseno de 68 graus, no versor de Y. E aqui também é positivo, porque está a favor do crescimento do versor de Y, do eixo Y. Então, fazendo essa projeção, uma calculadora científica dá 158 km na direção de X, mais 63,7 km na direção de Y. Para V2, em X vai ser o módulo vezes o cosseno de 36. Agora é cosseno, porque o ângulo que for usado para contar está aqui na direção. Está partindo entre a direção de X e o vetor. Para Y eu vou usar o seno, nesse caso aqui. E vai ser positivo também, porque essa projeção está a favor do crescimento do eixo. Então, V2 é 230 km vezes o cosseno do ângulo na direção de X. Em Y, essa projeção é negativa, porque vai apontar para baixo a projeção e é contra o sentido de crescimento do eixo. E vai ser o seno. Então, menos, na direção de Y, o módulo vezes o seno do ângulo. Fazendo isso daqui numa calculadora científica, eu tenho 186 km na direção de X, menos 135 km na direção de Y. Então, o resultante, como é a soma dos dois, eu somo diretamente os componentes. Então, somando os dois em X dá 344, e os dois em Y dá menos 71, porque esse aqui é bem maior do que esse. Menos 71,3 km em Y. Então, agora eu já tenho o vetor. Eu vou entregar o módulo, que é essa distância, e a direção. O módulo é cada componente ao quadrado e tira a raiz quadrada. Então, fazendo isso, eu encontro 351,31 km. A direção, eu encontro elaborando uma equação em que tenha algum ângulo que envolva esse vetor aqui. Se eu conseguir exibir uma equação dessa, que tenha um ângulo que localiza esse vetor, aí eu isolo aquele ângulo e aquela vai ser a direção do vetor. Então, no caso que eu fiz, um produto escalar desse vetor com a direção do versor de x. Então, o versor de x está aqui. Esse vetor está aqui. Então, se eu fizer o produto escalar entre eles, vai aparecer o cosseno desse ângulo, que é o ângulo entre os dois vetores. Por isso que eu desenhei ele, e é esse ângulo aqui que eu vou exibir na resposta. Então, faço aqui o produto.
que é igual ao módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu faço a distributiva do versor de x aqui em cada componente. Mas o versor de x com o versor de y são ortogonais, o produto escalar entre eles dá 0, e aqui dá 1. Então, 0 essa parte toda, eu escrevo 344 km dividido por 351,31 km, igual ao cosseno de θ. Simplifico a unidade de distância aqui, e fico com cosseno de θ igual a esse valor. Aí eu aplico a função arco-cosseno. Então, aplicando em ambos os membros, fico com θ igual ao arco-cosseno desse número. Colocando isso daqui na calculadora, a calculadora me retorna o valor de 11,71 graus. Eu fiz uma discussão mais detalhada na questão anterior de 3 pontos, de nível 3, sobre a forma de dar a direção em uma resposta. Eu dei várias maneiras lá de mostrar como responder a questão da direção. Então lá está uma discussão bem mais detalhada que eu vou mais direto. Caso eu tenha ficado dúvida nessa parte, é só passar na questão anterior. Então, o ângulo é 11,71 graus, mas eu não posso responder só assim. Se eu responder só assim, está errado, porque esse ângulo, sem nenhum acompanhamento, eu estou dizendo que é o ângulo no sentido tradicional do ciclo trigonométrico. Então, ele cresce para cá, seria esse ângulo aqui. O que está errado, eu quero esse ângulo aqui embaixo. Então, ou eu respondo que é menos 11,71, ou eu respondo junto com esse desenho, falando que é esse ângulo θ aqui que eu quero. Aí sim, eu posso fazer dessas duas formas. Então essa discussão está mais detalhada na questão anterior. Falta só o sentido agora. A equipe de resgate deverá voar esse módulo que eu encontrei na direção de 11,71 graus de leste para sul. Então aqui tem um leste e aqui tem um sul, vindo daqui para cá, essa abertura de 11,71 graus. Essa é a resposta da questão.